Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo sobre literatura brasileira. Eu sou o Matheus e nesse vídeo nós vamos falar sobre a literatura brasileira contemporânea. Especificamente, vamos fazer um panorama da década de 50 até a década de 90 do século XX. Bom, mas antes da gente falar sobre literatura contemporânea, vamos revisitar o conteúdo do vídeo anterior que falava sobre a terceira geração do modernismo. Bom, no seu canto esquerdo, a gente consegue ver as principais características deste período, né? Então, nós temos aí o academicismo, o retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentação artística através da ficção experimental, o realismo fantástico, com os contos fantásticos, o retorno à valorização da forma, a influência dos movimentos parnasiano e também simbolismo, inovações linguísticas e metalinguagem, o regionalismo universal, a temática social e humana e uma linguagem mais objetiva. Na prosa, nós vamos ter a prosa urbana, que vai se dedicar à ambientação nos espaços da cidade, a prosa regionalista, que vai abordar aspectos do campo, da vida agrária, da fala coloquial e regionalista, e também a prosa intimista, que vai explorar a temática, temas humanos, e, portanto, ela vai ser mais íntima, psicológica e subjetiva. Na poesia, os poetas dessa época são chamados de neoparnasiano, como a gente acabou de ver, essa influência do movimento parnasiano. Então, vai haver uma preocupação com a estética, com a metrificação, com a versificação, a busca da perfeição e também com o culto à forma. Vamos, então, iniciar o nosso panorama sobre a literatura brasileira contemporânea, pensando inicialmente a década de 50. Bom, só para retomar, vamos pensar qual é o contexto histórico desse período. A gente está falando aí do governo do JK, né, que ele é responsável pela construção de Brasília e também por ter sido um forte incentivador da indústria automobilística através da abertura ao capital estrangeiro. Bom, agora falando das características desse movimento chamado de movimento concreto, a gente pode falar que ele vai ser uma oposição ao formalismo da geração de 45, que nós acabamos de ver, vai ter como característica também a destruição do verso e a exploração inovadora dos espaços da página. Algumas características sobre os poetas concretistas, né? Então a gente tem aí os principais nomes: o Décio Pignatari, o Haroldo e o Augusto de Campos. Vai haver uma oficialização do movimento concreto em 1956, com a realização de uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Bom, algumas características do concretismo, né? A gente tem aí a valorização dos aspectos visuais do poema, o emprego de caracteres tipográficos, desenhos e formas, a exploração de aspectos sonoros com o uso de figuras de linguagem sonoras, como a literação, a assonância e paronomásia. Não lembra? Essas figuras, basicamente, elas vão ser aquelas no qual os textos vão explorar a repetição dos mesmos sons vocálicos ou consonantais, ou a exploração de palavras que têm uma aproximação sonora, né? Vai haver também o neologismo, ou seja, a criação de novas palavras, e também é marcado esses poemas por uma ausência de subjetividade ou uma ausência de eu lírico. Como é que isso funciona? Vamos observar aí esses 4 poemas. Então, de cara, a gente consegue perceber essa questão do uso e da exploração visual, do uso do espaço, né? Então, sim, isso são poemas, né? Daí essa noção também do nome que vai levar esse movimento, que é o concretismo. Vamos analisar especificamente esse poema Se Nasce, Morre, do Haroldo de Campos. Observa, então, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que tem uma exploração visual, né? Mas também há todas aquelas características que a gente acabou de ver, como a exploração de figuras sonoras da linguagem, com a repetição de palavras com vogais e também consoantes parecidas ou próximas. E tudo isso vai estar corroborando o conteúdo desse poema, né? Então, se a gente ler o poema na vertical, a gente vai ver, e de cima para baixo, a gente vai ver que tem assim: se nasce, morre, morre, nasce, nasce, morre. E aí para o canto: renasce, remorre, renasce, remorre, renasce,
remorre, re. Então, observa que tem aí também todo um trabalho com as palavras e na utilização visual e também significativa da morfologia das palavras e na criação das outras palavras, né? Que inclusive esse movimento que é feito na leitura, ele tem muito a ver e corrobora com esse sentido que é do nascer, morrer, incluindo com o uso dessa condicional, né? Que é se nasce, morre, e como que esse efeito lógico vai ser trabalhado visualmente, espacialmente nos textos. Inclusive, isso acontece nos outros poemas que a gente está analisando. Então, olha esse velocidade, como há um trabalho visual, como esse trabalho visual, ele também corrobora esse sentido, essa percepção sobre a velocidade, ok? Vamos agora falar sobre a prosa da década de 50. Então, basicamente, ela é marcada pela publicação de alguns livros, né? A gente consegue ver a capa de alguns desses livros aí embaixo, como o Encontro Marcado do Fernando Sabino, Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, a publicação de Gabriela Cravo Canela, de Jorge Amado, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Na crônica, a gente vai ter O Grande Sertão Veredas e também Corpo de Baile, do João Guimarães Rosa. Bom, década de 50, vimos basicamente, né, o concretismo e também a publicação desses livros importantíssimos na prosa. Agora nós vamos pensar a década de 60, 70 e 80. Por que ela vai estar junto? Porque você sabe que isso é marcado por um contexto que é o contexto da ditadura militar. Então, em 64, acontece o golpe militar e isso instaura uma ditadura no Brasil até 84 ou 85. A ditadura é marcada pelos atos institucionais, o pior deles, o ato institucional número 5, que instaura, entre outras coisas, a censura federal. E o que essa censura vai fazer? Ela vai vigiar, cortar e proibir movimentos e obras artísticas como filmes, livros, músicas, jornais, revistas e peças teatrais. No final da ditadura, ali em 83 e 84, vai haver um movimento popular pelas diretas já, pelas eleições, né? Acontece em 85 a eleição do Tancredo Neves, só que o Tancredo morre em abril e o José Sarney assume a presidência. E a partir daí, a gente começa o período de redemocratização. Então, é claro que aqui é um contexto histórico panorâmico, né? Só para a gente perceber qual era a situação da literatura e das artes de uma maneira geral durante essas décadas do século passado. Bom, na literatura, a década de 60, em 1960, é publicado um livro muito importante, que é O Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Para a gente ter uma noção, entre a década de 70 e o ano de 1988, mais de 140 livros chegaram a sofrer censura prévia no Brasil, como Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, e 10 Histórias Imorais, do Agnaldo Silva. A censura de livros ela foi marcada por uma atuação confusa e pela ausência de critérios, misturando batidas policiais, apreensões, confiscos e agressões físicas. Destaca-se nesse período, no campo literário, a poesia marginal. E também está destacando o papel do jornal Pasquim, né, na contestação desse período, como é o caso aí da charge do Milo Fernandes, que a gente está vendo nesse slide. Bom, vamos falar sobre a poesia marginal. Bom, como a gente está vendo aí, o movimento marginal, ele começou nas artes plásticas. Só que no Brasil, ele encontrou adeptos na literatura. E esse movimento ficou conhecido como poesia marginal ou geração mimeógrafa. A poesia marginal, ela propõe uma crítica aos conservadorismos da sociedade, incorporando à literatura elementos e representações da violência diária nas grandes cidades e buscando romper com padrões literários da época. Agora, por que esse movimento também é chamado de geração mimeógrafa, né? Porque ela estava ligada ao modo de produção, né? Ao fato de que muitos poetas recorriam ao mimeógrafo para copiar seus livros em um processo artesanal e sem qualquer tipo de vínculo com as editoras, né? As poucas cópias eram vendidas para as pessoas que frequentavam eventos como shows, exposições e bares ligados à contracultura. Seus pequenos textos, aliados a elementos visuais como fotografias e quadrinhos, são permeados pela coloquialidade, pela ironia, o sarcasmo, a gíria e o humor. E aqui a gente está destacando alguns dos poetas, como Paulo Leminski,
o José Agripino de Paula, o Wally Salomão, Francisco Alvim, Torquato Neto, Chacal, Cacaso e a Ana Cristina César. Aí a gente vê alguns exemplos da poesia marginal, né? Um exemplo do Paulo Leminski e da Ana Cristina César. Vamos falar de música? Sim, vamos falar de música. Música e literatura. E por que a gente vai falar dessa articulação da música e da literatura? Porque lembra que a gente está no contexto da ditadura militar, né? Então, as representações artísticas mais populares durante a ditadura militar ocorreram através da poesia cantada, né? Através da fala e da oralidade. A gente está destacando o papel dos festivais da canção. Pode-se dizer que a MPB nasceu através também desses festivais, né? Então, o nascimento da MPB passou pelos festivais de música, promovido pelas emissoras de TV, como a Record e a Globo, entre os anos 65 e 72. A MPB, o samba e o rock formaram uma espécie de frente ampla contra a ditadura, cada um com seu tipo de crítica, atitude e crônica social, né? Surgem também movimentos como o tropicalismo ou a tropicália entre os anos de 68 e 69, que marca profundamente diversas formas de expressão artística, como a música, o cinema, o teatro, a poesia e as artes plásticas. Bom, vamos pensar em algumas características da música, da canção brasileira durante esse período. Então, a primeira coisa que a gente está destacando é que havia uma censura instaurada, né? Então, essa censura faz com que diversas canções sejam vetadas pelos órgãos do governo, né? Isso também faz com que surja tentativas de driblar a censura imposta, com isso que a gente está chamando de linguagem da fresta, ou seja, vai haver uma produção de metáforas poéticas dentro das obras, mas que tem um fundo político. Durante esse período, a gente está destacando alguns autores, alguns compositores, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, João Bosco, Aldir Blanc e entre outros, né? Algumas canções que são hinos, né, contra o regime militar, como Cálice, para não dizer que não falei das flores, Alegria, Alegria, e O Bêbado e a Equilibrista. Nós vamos analisar uma outra canção que também foi muito importante durante esse período, que é o Apesar de Você, do Chico Buarque. Vou ler as duas primeiras estrofes. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado esqueceu-se de inventar o perdão. Então, observa que há uma ambiguidade nessa letra, na medida em que ela pode estar relacionada com a temática de um relacionamento amoroso, mas também está relacionada com a repreensão, a violência, as torturas, as prisões constitucionais sofridas pela população durante a ditadura militar. E essa música demonstra também aí uma disposição ao enfrentamento aos militares e também um otimismo e esperança no futuro, para a gente perceber como que as canções foram importantes. Olha essa foto aí no canto, né, com a utilização da letra dessa música numa manifestação. Bom, vamos falar sobre o teatro também. O teatro brasileiro ele já estava numa fase de ebulição antes do golpe de 64, mas após o golpe, a cena teatral se transforma num espaço de vitalidade artística, ousadia cênica e renovação na estética e na linguagem de contestação política, né? Então, aí o surgimento de grupos de resistência, como o Teatro Oficina, que está resistindo até hoje, e o Grupo Opinião. Destacam-se nesse período espetáculos como Liberdade, Liberdade, do Milor Fernandes, Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, e também Roda Viva, e também Gota d'Água, que a gente também está destacando nesse arquivo que mostra aí a censura e os cortes que Gota d'Água sofreu durante o período da ditadura militar. Bom, também se destaca nesse período, como a gente falou anteriormente, o cinema, né? E aí a gente também está vendo uma outra foto durante o período com artistas brasileiros contra a censura.
Durante esse período, destacam-se o movimento Cinema Novo, né, que se formou em resposta a uma instabilidade racial e classista vivida no Brasil durante a ditadura militar, em oposição ao cinema tradicional com aí um estilo hollywoodiano. Então, algumas características do cinema novo, essa liberdade que busca promover e surpreender os espectadores através do uso de locações reais de atores não profissionais e o uso de temas referentes à realidade das classes oprimidas. A gente está destacando também a estética da fome, desenvolvida pelo Glauber Rocha, que tratava de questões conceituais, cujo objetivo era expor as desigualdades sociais nos países de terceiro mundo, falar da fome como um sintoma de uma sociedade doente. E aí está destacando algumas obras, como Vidas Secas, né, a adaptação para o cinema de Vidas Secas, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e Terra em Transe. Bom, agora nós vamos analisar basicamente um panorama da década de 90. Então, a gente está falando sobre um período que já é o período da redemocratização, só que isso a gente está destacando também que esse período da década de 90 ele é marcado também por uma violência nas obras de ficção também, né? Então, é um período marcado pelas intervenções militares, pela a guerra contra a máfia, contra o tráfico, e a literatura também vai se debruçar sobre essa realidade violenta, né? Então, na prosa, a gente está destacando esse surgimento de obras que vão estar intimamente ligadas a essa realidade de violência, né? E na poesia, essa busca da pluralidade de vozes, uma busca da afirmação identitária, a preocupação para encontrar a sua própria voz. Bom, como a gente consegue perceber, existem aí algumas capas de livros importantíssimos, como a obra da Conceição Evaristo, Ponciá Vicente, Olhos d'Água, o Cidade de Deus, do Paulo Lins, e na poesia, as obras do Arnaldo Antunes. Bom, espero que tenha te ajudado esse vídeo a fazer esse panorama da literatura contemporânea, né, pensando aí a década de 50 até 90 do século XX. Obrigado e até a próxima.